Meio-dia, 20 minutos, hora do Quero Saber no JA. Hoje com uma situação que tira a maioria dos pais do sério. Eu estou falando daquelas birras, sabe aquela de bater pé no chão, de se atirar? A psicóloga Luana Ferraz Zanata está aqui para nos ajudar. Boa tarde para você, Luana. Boa tarde, Mário. É compreensível esse desgaste das famílias? É muito compreensível, sim. Muitas pessoas, sentem um arrepio quando escutam a palavra birra, principalmente porque ela acontece em espaços públicos, sob os olhares das outras pessoas, e as pessoas ficam muito constrangidas, realmente, quando a criança começa a apresentar esse comportamento. Vamos lá, vamos às dúvidas, às perguntas. A primeira vem da Andréia de Mafra. Meu filho vai fazer 2 anos e, como a maioria, também faz birras. Mas eu percebi que se eu falo que eu estou triste, ameaço voltar a trabalhar, ele logo para. É certo fazer isso? Então, Andréia, não é legal fazer isso, porque aí você está usando como um motivador para parar esse comportamento que você não quer, uma dor emocional. E as crianças, elas não conseguem desenvolver, vamos dizer, atitudes positivas quando elas estão tendo sentimentos ruins. Então, não é bacana agir dessa maneira, o que não deixa de ser também aí uma questão mais punitiva, dela sentir uma dor, dela ficar triste e ela parar, desculpa. Então, não é bacana agir dessa maneira. Vamos lá, depois da Andréia, quem manda a pergunta é a Raquel de Santo Amaro, da Imperatriz. Meu filho de 1 ano e 8 meses faz muitas birras quando eu tiro o desenho que ele gosta no celular. Eu tento ser firme, mas sempre acabo cedendo. Como é que eu faço para ser firme, sem ser uma mãe tão durona? Raquel, muitos pais me procuram exatamente com essa mesma dúvida, igualzinha à sua. E o que eu costumo dizer é que a disciplina positiva pode ajudar bastante. Ela tem como eixo principal a gentileza e a firmeza. Gentileza ao tratar a criança com respeito e a firmeza ao tratarmos nós mesmos de maneiras respeitosas. Então, aí nessa situação, a gente consegue, não se sentir muito culpada em estar sendo muito rígida e também nem se sentir muito permissiva, o que acaba causando a criança acaba tendo uma informação confusa, Uma hora eu posso isso, uma hora eu posso aquilo. Então, nesse exato momento, falar não, mas com gentileza, respeitando a criança, costuma funcionar bastante nessa situação. Ser duro, pero sem perder a ternura, jamais. Você continua atendendo os nossos telespectadores. Daqui a pouquinho a Luana volta conosco. Vamos mudar de assunto e voltar a falar das birras que podem tornar o dia a dia dos papais e mamães bem complicado. Luana, por favor, a pergunta que vem agora é da Cris, que mora aqui, na vizinha Palhoça. Meu filho de 1 ano e 2 meses costuma fazer birra e se jogar no chão quando eu digo não. Eu sempre levanto ele e falo para não repetir, mas não tem jeito, não tem adiantado. Como é que eu devo agir? Então, Cris, nesse momento em que a criança está ali esperneando, se jogando no chão, realmente não adianta falar, tentar conversar com ela nesse momento. O que seria mais indicado? Porque nesse momento a criança está vivendo emoções muito intensas. Então, o que a gente pode tentar, é uma ferramenta que eu gosto bastante de utilizar, até mesmo com o meu filho, Mário, é a conexão antes da correção. Então, você pode ajudar a criança a se sentir melhor. Quando a criança ela se sente melhor, ela se acalma, aí sim você consegue conversar com ela. Então, nesse momento da birra, você pode se abaixar, virar para o seu filho e falar: filho, a mamãe está precisando de um abraço, me dá um abraço. E aí você tenta se conectar com a criança. Nesse momento em que ela abaixar essas emoções fortes e intensas, desconfortantes que a criança está sentindo, ela vai conseguir até te ouvir melhor. E aí sim, você pode entrar com um assunto e conversar com ela e junto com a criança, incluí-la na solução desse problema. Costuma resolver, Mário. Tem que ser construído, né? Isso. Você trouxe uma tela com algumas dicas interessantes. Vamos para ela, então? Olha aí. Tá. Aqui é uma rotina, No caso, a rotina da manhã, que a gente pode convidar a criança e estar construindo junto com a criança. Então, dependendo da idade, a criança mesmo, ela pode fazer um desenho, ou a mãe pode bater uma foto dela tirando o pijama, tomando um banho e colar ali. E aí, ao invés de você chegar para o seu filho e falar, tá na hora de fazer isso, de fazer aquilo, você pode virar para ele e falar: filho, vai lá no seu quadro da rotina, o que você precisa fazer agora? Isso costuma ajudar bastante, porque aí não é a mãe falando o que tem que fazer. Isso também ajuda na questão da autonomia da criança. A criança ela se sente mais motivada a cooperar com a família quando ela consegue entender quais são os deveres dela no dia a dia. Maravilha. Vai escovar os dentes. Ah, não quero, mãe. Então, Isso. vai, olha não, lá no quadro. É assim mesmo que funciona, Maravilha. Mário. Bom, você continua respondendo os nossos telespectadores e volta ainda antes do final deste bloco.
Nós vamos para a última rodada do nosso Quero Saber, hoje falando sobre birra dos pequenos, que pode virar um problemão do dia a dia. Mais uma dúvida, bem-vindo. Agora do Alex, de Içara, pertinho de Criciúma. Minha filha tem 7 anos, come muito. Muitas vezes eu não consigo impor limites, porque eu tenho pena. E também por causa das birras. Para de comer, menina. Ah, pai, eu quero. O que é que eu devo fazer? Ajuda o Alex aí, Lu. Então, Alex, aqui o que me chama a atenção é que pode ser que já tenha uma ansiedade, né, nessa criança. Então, a primeira coisa seria tentar investigar o porquê Comer que ela demais já é fruto da ansiedade que você está dizendo. Provavelmente, né? Por isso que eu digo, a gente precisa investigar, porque muitas crianças acabam utilizando a comida como uma válvula de escape para a ansiedade. Então, vale a pena aí uma investigação. Outra situação, Alex, é que os pais, as penas diminuem bastante quando eles adotam uma postura não punitiva. Então, não punir a criança, né? Colocar o limite, mas sempre com respeito, respeitando também a criança. Isso é bem importante e costuma funcionar nessas situações. Você trouxe mais uma tela, vamos ver o que é que tem nela. Trouxe. Tá ali, o que dizer durante uma birra? Isso. Aqui é para aquele momento em que os pais, né, já começam a perder a cabeça, porque realmente não é uma situação fácil. Então, aqui são algumas frases que você pode tentar colocar em prática, né? Por exemplo, sei que você consegue dizer isso de uma forma respeitosa. Vamos falar mais tarde sobre isso? Agora é hora de entrar no carro. Eu me importo com você e vou esperar até que nós dois possamos agir com respeito e continuar a nossa conversa. Essa última aqui, principalmente naqueles momentos de tensões, né? Onde a mãe, ela acaba, às vezes, falando uma coisa que não deveria e ainda piorando aquele momento. Então, essas frases eu gosto bastante e vale a pena o treino. Pois é, isso aí, né? Tem um amigo que diz Júnior. Vamos lá. Débora de Criciúma. Meu filho tem 4 anos. Ele nunca quer sentar na mesa para comer. Todos os dias faz birra, especialmente nas horas das principais refeições. O que é que eu faço? Então, Débora, esse momento das refeições, ele é um hábito que ele precisa ser construído. Então, desde novinho, a gente precisa sentar à mesa com a criança e entender também que a refeição não é só sobre nutrir o corpo físico, mas nutrir a alma também, e principalmente o emocional da criança. Então, muitas famílias reclamam comigo que a criança senta e às vezes não quer falar nada. Então, os pais precisam dar essa vivência para a criança. Os pais precisam mostrar para ela o que é sentar e, de repente, agradecer sobre uma coisa bacana que aconteceu durante o dia. Então, tudo isso é uma construção e a criança aprende pela repetição. Então, precisa ser todo dia. Dá tempo de mais uma? Então, vamos lá. Mais uma, rapidinho. Núbia, de São José. Meu filho de 3 anos entrou na fase da birra. Inclusive, fui chamada na escola porque ele fica muito nervoso, grita, se joga no chão e tudo que vê pela frente ele joga para o chão também. O que fazer nessas horas? Então, Núbia, esse mau comportamento da criança é só a pontinha do iceberg. Todo comportamento existe uma necessidade por trás. Então, a gente precisa estar entendendo, né, nessa situação da escola, o que pode ser, de repente, uma insegurança ou uma irritação. Então, a gente precisa primeiro entender o que está por trás daquele comportamento, para aí sim a gente conseguir trabalhar ele de uma maneira mais efetiva. Luana, muito grato mais uma vez por sua participação conosco e até a semana que vem. Até. Tá? Não faz birra não, porque você vai embora. Hein? Tá bom. Amanhã eu Quero Saber vai falar sobre a relação dos adolescentes com o dinheiro. Como lidar com o consumismo dos nossos filhos, impor limites, ensinar a controlar os gastos. Manda sua dúvida para o 48 99633 4567. Não esqueça de dizer o nome e a cidade de onde você está mandando a sua mensagem. Pode ser por vídeo também.